Assim diz a palavra do Senhor. Agora, meus filhos, escutem o que eu digo, porque felizes são os que guardam os meus caminhos. Ouçam o ensino, sejam sábios e não o rejeitem. Feliz é aquele que me ouve, vigiando dia após dia diante das minhas portas, esperando na entrada da minha casa, pois quem me encontra encontra a vida e alcança favor do Senhor. Mas quem peca contra mim violenta a própria alma. Todos os que me odeiam amam a morte. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, pelo teu amparo. Nos instrui nesse momento para que nós possamos entender o que Salomão, há tantos anos atrás, escreveu em Provérbios, mas que é tão eficaz e porque é tão eficiente para as nossas vidas. Nos mostra nesse momento, ilumina as nossas vidas para que nós possamos entender teu maravilhoso Evangelho. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amados, estamos aqui chegando ao fim dessa parte introdutória dos Provérbios. Vamos chegar aqui, vamos adentrar hoje no capítulo 9, que é o último capítulo que introduz os ensinamentos de Salomão, até chegarmos nos Provérbios propriamente ditos, aqui a partir do capítulo 10. E o que estamos vendo nesses últimos capítulos, especialmente capítulo 8 e 9? A sabedoria se mostrando ainda mais, a sabedoria se revelando aos homens e aqui se apresentando em detalhes. Ela já se mostrou aqui totalmente aberta à humanidade e aos salvos, para que as pessoas estudassem ela e a entendessem, mas a partir dos capítulos 8 e 9, nós temos explicitamente, principalmente dos versículos 22 ao 31 do capítulo 8, que essa sabedoria é literalmente o Messias, é literalmente Cristo. Nós vimos isso no domingo passado. Chegando no final do ano, irmãos, nós temos aquela recapitulação de como foi a nossa caminhada nesse ano. Alguns planos que a gente conseguiu realizar, outros que a gente abandonou mesmo, e outros que a gente deixa para o ano de 2025. E é interessante porque muitas pessoas, nesse momento, quando você chega no ano novo mesmo, propriamente dito, muitos dizem assim, olha, que nesse ano você tenha muita saúde, outros dizem assim, muito dinheiro, e outros até dizem assim, e sabedoria também, que você possa ter a sabedoria desse mundo. Mas entenda, irmãos, que sabedoria é essa que esse mundo busca? Aquilo que Salomão ele está querendo nos mostrar em Provérbios é que a verdadeira sabedoria, ela é totalmente diferente de todas as outras sabedorias que a gente possa conhecer. É isso que Salomão ele tenta passar nos versículos de Provérbios. Ele diz assim, olha, a minha sabedoria ela é inspirada, ela é uma sabedoria diferente, ela deve ser não apenas valorizada, ela deve ser priorizada em todas as atitudes da sua vida, porque existem sabedorias e existe a verdadeira sabedoria. Veja como isso é claro no versículo 14 do capítulo 8. A gente viu isso no domingo passado. Ele diz assim, meu é o conselho e a verdadeira sabedoria, eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Ou seja, essa sabedoria não é um poder, essa sabedoria não é uma habilidade que você adquire nos seus méritos, algo que se você buscar com a sua força você vai adquirir. Essa sabedoria não é o que é esta sabedoria, mas quem é essa sabedoria. Essa sabedoria é uma pessoa e ela é o Senhor Jesus Cristo. Então,
Na primeira parte do capítulo 8, no sermão retrasado, a gente viu até o versículo 11 o quanto essa sabedoria ela está disponível a nós. Na verdade, até o versículo 21 é a primeira parte desse capítulo. O quão ela é a nossa fortaleza, ela é a verdadeira sabedoria e está disponível aos seus filhos. Dos versículos 22 ao 31, essa sabedoria é o próprio Cristo. Ela estava na criação com Deus, a gente viu isso. E agora na última parte, né, versículos 32 ao 36 do capítulo 8, nós vamos ver as consequências em dar ouvido a essa verdadeira sabedoria. O quão essas informações elas são preciosas para nós. Versículo 32. Agora, meus filhos, escutem o que eu digo, porque felizes são os que guardam os meus caminhos. Finalmente, é interessante porque é a primeira vez que Salomão usa o termo filhos no plural. Ele chega aqui, ele diz assim: agora meus filhos, escutem o que eu digo. É nitidamente a prova de que Salomão não está escrevendo provérbios só para o seu filho Roboão, ou para uma pessoa específica. Ele está escrevendo provérbios para a igreja. Ele está escrevendo provérbios para os filhos de Israel, e ele vai dizer: felizes são os que guardam os meus caminhos. Esse termo felizes, ele é melhor traduzido por bem-aventurado. Bem-aventurado é aquele que guarda os meus ensinamentos. É interessante, quando você vai para o Salmo 128, no versículo 1, é a mesma ideia quando o salmista diz assim: bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. É essa ligação entre temor e alegria, a obediência a Deus, é que nos leva à verdadeira bem-aventurança, lhe faz de você um bem-aventurado. Temor a Deus, obediência a Deus. Quanto mais a gente busca a Deus, mais a gente vai conhecê-lo. E quanto mais a gente conhecê-lo, mais a gente vai saber como agradá-lo. Você nunca vai saber do que eu gosto, ou de como me agradar, se você não me conhecer. Você precisa me conhecer para você um dia me dar um presente, ou fazer um passeio comigo, ou querer me agradar de alguma forma, você saber do que eu gosto. As pessoas querem arranjar as suas formas de agradarem a Deus sem conhecê-lo. Não. Conheça, busque a Ele, escutem a verdadeira sabedoria, e aí depois vocês serão felizes. A consequência da felicidade e da alegria desse mundo é daquele que obedece. Versículo 33, ouçam o ensino, sejam sábios e não o rejeitem. Aquele que ouve é aquele que conhece. Quantas igrejas, irmãos, elas dizem conhecer a Cristo e elas estão repletas de misticismo, elas estão cheias de pessoas, de superstições. Olha, se você ficar com a Bíblia aberta na sala, você vai ser abençoado. Se você fizer isso aqui, você vai... Elas acham que elas conhecem a Deus, mas elas não buscam a Deus de verdade, porque esse Deus não se fez conhecido a elas. Elas são tão ansiosas como o mundo, elas são tão depravadas quanto o mundo. Elas conhecem o Deus que o mundo conhece, um Deus inventado por elas, um Deus inventado e feito por mãos humanas. Eu estava falando sobre isso no encontro de homens na segunda-feira, o quanto as pessoas, elas muitas vezes se aproximam da igreja apenas para satisfazer uma conduta moral. O que faz, por exemplo, um pai, ele levar um filho para a igreja, ele não ficar na igreja, ele leva o filho e depois ele pega de volta, porque ele acha bonito o filho ir para a igreja, mas ele mesmo não vai para a igreja. Eu falei isso na segunda-feira dos fenômenos de igrejas que estão abarrotadas de crianças, mas os pais não estão na igreja. Ou estão abarrotadas de mulheres, mas os homens não estão na igreja. Eles até vão levar e vão pegar, mas eles não ficam na igreja, porque eles entendem a igreja apenas como essa instituição que vai formar o caráter moral da pessoa.
Isso é uma coisa muito séria. Eles não estão focando na verdadeira sabedoria, de que o que está sendo pregado aqui é de fato algo, alimento espiritual para a vida deles. Eu falei também sobre a questão de quantas vezes as pessoas chegam para mim perguntar como pastor, ou podem chegar como para você assim, achar você uma pessoa sábia, uma pessoa instruída e dizer assim: ô pastor, quais são os 5 passos para uma criação perfeita? As pessoas, elas querem as 5 dicas infalíveis, elas querem os 7 passos para o sucesso, quando na verdade é uma luta diária. Criação de filhos é uma luta diária. Vida espiritual é uma luta diária, é uma luta constante. E Deus nos ajuda a cada dia. Não tem uma receita infalível, não tem os 7 passos para o sucesso espiritual. É de fato enxergar e canalizar na verdadeira sabedoria. Não o que Salomão está dizendo: olha, isso aqui de fato é a verdade profunda. Não é só você estar imitando a conduta moral, você precisa se aprofundar no Evangelho. Como eu disse no começo, as pessoas clamam por paz, por saúde, por sabedoria, mas o segredo da felicidade é o versículo 32, é a obediência, é você entender a Deus e obedecer. Qual é a fé que as pessoas dizem que têm se elas não conhecem? É interessante quando você passa a conhecer uma certa pessoa, você tem aquele certo respeito por ela. Imagine que você está num hotel de férias e você está tomando café com uma pessoa do seu lado, que é uma pessoa que está igual a você, está com uma camisa mais tranquila, uma bermuda, um chinelo. E você não conhece aquela pessoa, você não conhece ninguém que está naquele hotel com você. Aí chega uma pessoa para você e diz assim: olha, aquele ali é o presidente da empresa tal, aquele ali é o chefão, aquele ali é o reitor da universidade, está aqui hospedado no hotel, aquele ali é uma pessoa, aquela figura importante. Você acabou de ouvir as credenciais daquela pessoa, e você já olha aquela pessoa que você nem dava tanta bola, era com total indiferença, você já olha com mais respeito. Se você esbarrar com aquela pessoa, você já conversa diferente. Por quê? Porque aquela pessoa tem uma certa autoridade. Você vai em qualquer simpósio, em qualquer palestra, antes do palestrante ir, geralmente chega e se mostram as credenciais daquela pessoa, né? Muitas vezes até para exaltar a pessoa. Mas assim, é mais a forma correta disso acontecer é para que você entenda as magistraturas daquela pessoa e entenda que aquela pessoa está apta para palestrar para você. Olha, ela entende daquela área ali. Por que eu digo isso, irmãos? Porque o mesmo serve para o Senhor. Na sua palavra, nós temos as credenciais do seu poder. Na sua palavra, nós temos o tamanho do seu amor. Nós temos a verdadeira sabedoria disponível a nós. Isso deve gerar na gente um santo temor. A Bíblia diz: o seu temor tem recompensa. O seu temor é devolvido com bem-aventurança. Você se torna um bem-aventurado. João 4:5 vai dizer assim, Jesus dizendo: e vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então Tomé disse a Jesus: não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Tomé pergunta: não sabemos para onde o Senhor vai, como saberemos para onde ir? Jesus responde: eu vou para o Pai, e ao mesmo tempo você só tem acesso ao Pai se entender que eu sou o único acesso a Ele, eu sou o caminho. Que provérbio errado, irmãos! Todos os caminhos levam a Deus. Que provérbio mundano terrível! A palavra de Deus é uma só. Por isso, irmãos, que a Bíblia católica, ela não pode ser valorizada. Ela não pode ser lida. Por quê? Porque lá contém apócrifos, lá contém
mentiras misturadas com verdade. Se essa Bíblia, essa sim contém a palavra de Deus e não é a palavra de Deus, eu não posso dar credibilidade a isso. Eu não posso colocar no mesmo peso e na mesma medida a Bíblia e livros espíritas. Esses livros não podem ser considerados palavra de Deus. Embora subscrevamos a confissão de fé, embora subscrevamos o catecismo maior e menor, nós entendemos que jamais esses documentos estão acima da palavra de Deus. Eles sim, eles são fiéis estudos da palavra de Deus e eles estão presentes em nossos cultos, por exemplo, mas jamais poderão substituir a palavra de Deus. Esse é o declínio da Igreja Católica. Esse é a grande divisão e o grande cisma que acontece da igreja do primeiro século para a Igreja Católica. As pessoas pararam de considerar a palavra e começaram a considerar mais o comentário que o padre fulano fazia. O sermão, veja, o esboço do meu sermão não é a palavra de Deus. Você não pode considerar mais o meu esboço do sermão do que a palavra de Deus. É exatamente isso que a Igreja Católica faz. E eles abandonaram a verdadeira sabedoria. Versículo 34. Feliz é aquele que ouve, vigiando dia após dia, diante das minhas portas, esperando na entrada da minha casa. É interessante o comentário do Matthew Henry nessa passagem, porque ele diz, olha, aqui é a figura de um mendigo, que ele está na casa da pessoa, e a pessoa prometeu dar um alimento para ele. Olha, a pessoa diz assim, ó, espera um pouco que eu vou aqui pegar a sua comida e a sua água. E aquele mendigo, ele está com muita fome e ele está aí esperando ansiosamente. Veja, feliz é aquele que vigia dia após dia, é aquele que está na porta da casa esperando na entrada da minha casa o alimento. Essa é a figura que Matthew Henry, ele concorda que deveríamos estar. Para a sabedoria deveríamos estar na porta da casa dela como mendigo, implorando o alimento, entendendo que aquilo ali é essencial para a nossa vida. O mendigo sabe, a pessoa que é necessitada de alimento sabe que aquilo ali é tudo para ele. É o verdadeiro conhecimento. Quantas pessoas, irmãos, elas buscam o verdadeiro conhecimento? E veja, e elas não acham. Tem gente que de fato elas vão atrás disso. É só você ver hoje nos exemplos que a gente encontra aí dos coachings, dos influenciadores. Irmãos, a gente vê alguns vídeos na internet desses coaches e esses influenciadores e a gente não acredita como esses homens lotam teatros e anfiteatros com as histórias que eles promovem, com as histórias de sucesso que você vai alcançar, com as mentiras que eles contam. A gente olha, em muitas situações eles são motivos de chacota também. Porque a gente olha e diz assim, não, isso aí é um absurdo. Muitas vezes viraliza por ser motivo de chacota. Mas entendam, esses homens, eles têm uma influência tão grande. Eles engajam de um jeito. E eles reuniram as pessoas para falar besteira. Para falar histórias que não aconteceram. Que fenômeno é esse? Como isso pode? Porque tanta gente segue esse homem que nitidamente é um mentiroso. A conclusão que a gente chega é essa, irmãos. O mundo é sedento pela verdadeira sabedoria. O mundo é sedento, mas poucos acham. Poucos a acham. Versículos 35 e 36. Pois quem me encontra, encontra a vida e alcança o favor do Senhor. Mas quem peca contra mim, violenta a própria alma. Todos os que me odeiam, amam a morte. Vida ou morte. Não tem meio termo. Como eu falei no sermão passado, isso concorda com Tiago 4:4.
Como Tiago ele é categórico, irmãos, como muitos podiam chamá-lo aqui, alfinetá-lo de radical ou de puritano, quando ele diz: se você é amigo do mundo, automaticamente você é inimigo de Deus. Se você é amigo de Deus, não tem como você ter comunhão com o mundo. É vida ou morte. E por que eu digo que Salomão é explícito aqui quando diz que a sabedoria se oferece a nós? Porque só os iluminados em Cristo Jesus, eles vão compreender essa verdadeira sabedoria. Então, irmãos, dos versículos 1 a 6, desse capítulo 9 aqui, que é onde nós vamos nessa noite, ele está, digamos que concluindo a sua introdução. Ele vai nos apresentar uma figura interessante sobre a sabedoria agora. Ele vai tratar a sabedoria como uma rainha que está recepcionando seus convidados. E ele está chamando os seus convidados para um grande banquete. A verdade é essa aqui. Ela se apresenta agora de uma forma totalmente inusitada e diferente das versões que ele apresentou antes. Veja os versículos de 1 a 6 do capítulo 9. A sabedoria construiu a sua casa, esculpiu para si 7 colunas, matou os seus animais para a festa e preparou o seu vinho. Também já arrumou a sua mesa, enviou as suas criadas para que dos lugares mais altos da cidade façam esse convite. Quem é ingênuo, venha para cá. Aos que não têm juízo, ela diz: venham, comam do meu pão e bebam do vinho que preparei. Afastem-se dos ingênuos e vivam, andem pelo caminho do entendimento. É interessante, existem alguns termos que estão diferentes na minha tradução aqui da NAA para alguns termos no original, e eu vou compartilhando com os irmãos. O primeiro termo é o termo sabedoria, no versículo 1. O termo sabedoria, ele está no plural no original. As sabedorias construíram a sua casa e esculpiram para si 7 colunas. Ele trata esse termo aqui todo no plural. E é interessante porque fica a seguinte dúvida, né? Como é que a sabedoria é Jesus, é uma pessoa, e agora ele está tratando de as sabedorias? Tudo bem ele falar isso dos filhos, porque os filhos somos nós e somos vários, mas a sabedoria é só uma, que é Cristo. Por que essa sabedoria estaria no plural? E quando a gente vai lá para Colossenses capítulo 2, versículo 3, vai dizer assim: em Cristo, né, estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. É porque em alguns momentos da passagem de Provérbios, Salomão trata a sabedoria como Cristo, e em outros momentos ele trata como os tesouros da sabedoria. É como se na sabedoria de Cristo estivessem ocultos, como Colossenses vai dizer, vários tesouros de sabedoria. Imagine como se fosse um baú de ouro guardando ouro. Cristo, a sabedoria máxima, ela tem, nela estão ocultos ali as verdadeiras sabedorias, que são os tesouros de Colossenses. E aqui nós temos a figura de um banquete, irmãos. A figura de um banquete é uma figura bastante viva na Bíblia. Por exemplo, Lucas 14, Mateus 22, que falam ali da mesma passagem que é a parábola da ceia, né, da parábola da grande ceia. Antes disso nós temos Isaías 25, que diz que Deus daria a todos os povos um banquete de coisas gordurosas. É como se esse banquete, né, fosse ali a salvação, fosse o reino dos céus, fosse o ápice da glorificação. Em Isaías 25 é uma festa com vinhos velhos, pratos gordurosos com tutanos e vinhos bem clarificados. Aí o versículo 1 do capítulo 9 diz assim: a sabedoria construiu a sua casa, esculpiu para si
7 colunas. É uma figura de linguagem aqui, irmãos, é como se Salomão tivesse dito assim, olha, a sabedoria viu a quantidade de convidados que ia para a casa dela e ela viu que não ia dar. Então ela saiu da sua casa e ela construiu uma mansão, ela construiu um palácio de 7 colunas para receber os seus convidados. Como diz lá em João 14, na casa do meu pai há muitas moradas, que o Senhor Jesus está preparando para nós um lugar. Salomão é um homem de edificações, meus irmãos. Ele construiu o templo de Jerusalém. Ele construiu escolas para que as pessoas estudassem e meditassem na lei. Versículo 2, essa sabedoria matou os seus animais para a festa e preparou o seu vinho. Também já arrumou a sua mesa. É como se dissesse assim, olha, a mesa está pronta para nos receber. Esse banquete aqui, né, dá a ideia de que o céu, ele já está preparado para nos receber. Tudo da melhor qualidade. Esse verbo aqui no versículo 2, matou, ele é melhor traduzido por sacrificou. Essa é a melhor tradução dele. Sacrificou os seus animais para a festa, para que esse banquete exista, né? Aqui nas entrelinhas a gente tem o plano da redenção que Salomão ele tá colocando aqui. Ele está falando de uma ceia, ele está falando sobre sacrifícios de animais para que o banquete ocorra. O banquete só ocorre após o sacrifício. Ele sacrificou o animal para que a sabedoria possa cear com você e você tenha acesso pleno a essa sabedoria. Um animal tem que ser morto. A ceia do Senhor é a maior referência dessa passagem aqui. Por quê? Porque é na ceia do Senhor que nós nos unimos a Cristo intimamente, de uma forma simbólica, mas também como um sacramento. Esse verbo, né, matou, sacrificou os animais para a festa, preparou o seu vinho. Esse verbo preparou, ele é melhor traduzido por misturou o seu vinho. E eu achei um negócio que eu estava vendo alguns comentários dessa passagem e eu fiquei abismado com alguns comentários. Por quê? Porque, por incrível que pareça, eu não sei de onde eles tiraram isso, os arminianos usam essa passagem da mistura de vinhos, o vinho misturado, para defender salvação por obras. Como assim? A linha arminiana acredita que o sangue de Cristo, né, na prática é isso. Se a minha obra ela não é capaz, ela é capaz de junto com a obra de Cristo produzir a salvação, é como se o meu sangue, ele tivesse que se juntar ao sangue de Cristo para a cota bater e eu ser salvo. A ideia é isso. E a ideia reformada não, olha, o sangue de Cristo ele é suficiente para remir o pecado. Eu não precisa do meu sangue. Existem aqueles que eles acreditam que o nosso sofrimento ele é indispensável para a nossa salvação. Você precisa do sacrifício de Cristo, do sofrimento de Cristo, mas o seu sofrimento. E entenda, Deus não precisa do nosso sofrimento para nos salvar, de forma alguma. O nosso sofrimento, a única coisa que Deus pode usar o nosso sofrimento é para fazer algumas pessoas alcançarem o Evangelho através do nosso testemunho, atrair algumas pessoas para elas ouvirem o Evangelho, assim como ele fez com o sofrimento de Paulo, assim como ele fez com o sofrimento dos apóstolos, dos profetas. Ele pode usar isso, mas veja, isso não é um fator determinante. O meu sangue não precisa se misturar com o sangue de Cristo para eu ser salvo. E eu fiquei abismado com isso, porque eles usam olha aqui, ó, a sabedoria mistura os vinhos, para dizer assim, ó, o sangue de Cristo é um vinho e o seu sangue é outro vinho que é misturado. De forma nenhuma. E eu gostei muito de uma explicação do reverendo Cadena, ele pregando nessa passagem, ele diz, olha, tranquilamente vinho é misturado com vinho e ele fica melhor. Né? Ele diz assim, eu não sou nenhum sommelier, mas quando o vinho do Porto, por exemplo, ele é um vinho doce, e o vinho doce puro,
ele é misturado com o próprio açúcar de vinhos que ficam conservados. É a mistura de vinhos com vinhos que tornam o vinho melhor. Você não precisa misturar o vinho com nenhum outro líquido para ele se tornar melhor. Você só precisa misturar vinho com vinho. Por que eu quero falar sobre isso? Porque eu quero falar do sangue puro de Cristo, e somente esse sangue, ele é capaz. Deus só precisou do sofrimento de uma pessoa para nos purificar de todo pecado. E esse sofrimento é o de Cristo Jesus. Para que serve o meu sofrimento? Talvez para atrair as pessoas para o Evangelho. Como uma forma de atrair, não para converter. O que converte é o Evangelho. Mas não para converter, ou que isso é critério de salvação. Eu preciso sofrer. Se eu não sofrer, então não tem como eu alcançar a salvação. Cristo não precisa e não se ampara no nosso sofrimento. Esse banquete é preparado apenas pela sabedoria. Apenas ela tem essa capacidade de preparar o banquete. Versículo 3. Enviou as suas criadas para que, dos lugares mais altos da cidade, façam esse convite. Veja, a única coisa que ela precisa das criadas é para chamar as pessoas para o banquete. O banquete quem prepara é Ele. A salvação vem somente dEle. Só Ele que prepara esse banquete. Quem são as criadas? Somos nós. Nós somos aqueles que proclamam o Evangelho. Nós somos aqueles que temos as boas novas, mas nós não preparamos nada. São os ministros da palavra num culto ao Senhor, são os professores de escola dominical, são os sacerdotes do lar, são aqueles que ensinam para os seus filhos. Esses são os criados que chamam para o banquete da sabedoria. Versículo 4, esse é o convite. Quem é ingênuo, venha para cá. Quem são os convidados? Os ingênuos, que aqui também é traduzido por simples. Esse banquete é para os simples. Esse banquete é para quem entende que não merecia ser convidado. Esse banquete é para quem entende a sua depravação. Os letrados, segundo os padrões do mundo, aqueles que acham que sabem, esse banquete não é para eles. Esse banquete é para o humilhado. É para aquele que sabe que não merecia estar ali. Paulo vai dizer que esses sábios lá em 1 Coríntios nos chamam de loucos, mas o mesmo Paulo afirma que a loucura de Deus é melhor do que a sabedoria deles. Ingênuos, venham para cá. Aos que não têm juízo, ele diz, versículo 5, venham, comam do meu pão e bebam do vinho que preparei. Afastem-se dos ingênuos e afastem-se dos ingênuos e vivam, andem pelo caminho do entendimento. Se deliciem com esse banquete. Eu acho muito interessante porque existe um ingênuo no versículo 4 e um ingênuo no versículo 6. O ingênuo, ele diz assim, venham ingênuos. Aí no versículo 6 ele diz, afastem-se dos ingênuos. Por que é isso? A vida se resume a isso. Todos nós somos ingênuos. Salvos e não salvos. Qual é a diferença? Existem os ingênuos que foram convidados e os ingênuos que não foram convidados. A vida se resume aos ingênuos que foram convidados e os ingênuos que não foram convidados. E isso tira qualquer mérito nosso de achar que a salvação tem algum mérito nosso porque Deus viu alguma coisa especial em nós. Quem somos nós? Ingênuos iguais aos ímpios. A única diferença, a graça de Deus. Nós fomos regenerados. Agora ele vai falar para os ingênuos convidados, afastem-se dos ingênuos que não foram convidados. Ingênuos, venham para cá, os convidados. Afastem-se dos que não foram convidados e mais, andem pelo caminho do entendimento. Se eu sou convidado desse banquete,
eu preciso viver como um tal. Eu preciso me comportar, meus irmãos, como um cidadão dos céus. Olha como isso corrobora com o que o próprio Paulo fala lá em Filipenses. Eu queria que os irmãos abrissem, por favor, Filipenses 1. Filipenses capítulo 1, versículos... a partir do versículo 27. Paulo ali na sua recomendação, terminando o capítulo 1 de Filipenses. Filipenses 1, 27 vai dizer assim: acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que eu indo até aí para vê-los ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês que estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho, e que em nada se sentem intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação, e isto da parte de Deus, porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo, e não somente de crer nele. Eu fico imaginando como é que um teólogo da prosperidade, ele prega nesse versículo. Ele vai dizer assim: olha, vocês receberam a graça de sofrer por Cristo, não de somente crer. Primeiro ele diz assim: vivam do modo digno do Evangelho de Cristo. Ele está dizendo, vocês não são cidadãos daqui, vocês são embaixadores. Vivam como cidadão do céu, se comporte como cidadão do céu. Como? Do modo digno do Evangelho. Entendendo que você recebeu a graça de crer e de padecer por Cristo. Padecer é promessa de Deus. É algo que é visto como graça aqui, aos olhos da palavra de Deus. Não apenas de crer, mas de padecer. Comporte-se como esse cidadão. Devemos nos comportar dessa maneira. 9 capítulos para ressaltar na sua introdução a preciosidade dessa sabedoria. Se eu conseguir transmitir isso para a igreja, eu consegui transmitir o que Salomão ele quis passar nesses 9 primeiros capítulos e que a gente ainda não terminou, vai concluir na próxima semana. Com essa sabedoria, irmãos, ela deve ser valorizada. Prestem atenção nisso, com essa sabedoria, ela deve ser valorizada, mas nós temos evidências cabais de que, para o padrão do mundo, ela não é. Você vai, por exemplo, a um médico, você vai num hospital. Muitas vezes existe, às vezes quando um médico ele vai mostrar para você ali um resultado de um exame, você fica ansioso, você marca a hora, aquela consulta ali demora, as pessoas elas já vão direto para o balconista: olha, por que está demorando? Cadê o médico que ainda não chamou? Quantas vezes a gente já viu essa cena, pessoas tratando mal aquela secretária, aquele secretário, tratando mal aquele balconista, porque está demorando, e eu cheguei aqui primeiro, e cadê o médico que ainda não chegou? E eu acho muito interessante a postura das pessoas quando falam com o médico. A postura muda. Ela estava tratando mal o balconista, mas ela não trata mal o médico. Quando o médico chama, acabou aquilo ali. Ela pode até estar com raiva, mas ela fica ansiosa, porque o médico vai ler o exame dela, vai dizer qual é o problema dela, vai passar o remédio para ela. Veja, e quando o médico fala, o ouvido escuta, a pessoa junta as pernas, fica ansiosa, e cada coisa que aquele médico falou, ela vai obedecer. Quantos miligramas ela tem que tomar, quantos ml, quantas vezes por dia. Às vezes a gente vai ansioso com a receita médica para a farmácia, porque a gente não sabe, se isso for caro, eu vou ter que dar um jeito de comprar, porque eu tenho que ficar melhor.
Porque a gente sabe que o médico é aquele profissional que sabe exatamente o que vai fazer a sua doença ir embora. E você vai tomar aquele montante de drogas, né? E claro que são drogas no bom sentido, porque vão lhe fazer bem. Mas aquele paciente não contesta, ele escuta. Muitas vezes quando o farmacêutico, ele quer adaptar ali, não, ó, tem um genérico aqui, ó, tem uma outra, você fica meio receoso, tem gente que não adapta, não, é a receita, exatamente a marca que o médico falou, eu vou comprar, não vou adaptar. Aquele profissional estudou, ele tem sabedoria, ele sabe exatamente o que ele vai fazer para melhorar. A forma como ele tratou o balconista, como ele tratou a mulher da recepção, não é diferente quando trata o médico. Se o médico mandar a pessoa tomar veneno, muitas dessas pessoas iam morrer porque iam acreditar no médico. Raramente a gente adapta, irmãos, uma receita médica. A humanidade não adapta os 5 passos do sucesso que o coaching está falando. Os 5 passos de você conseguir vencer na vida. Ele mandou tomar, ele mandou obedecer, você vai saber. O médico, claro, você sabe que aquela instrução vai resultar em quê? Em saúde. Vai acabar com a doença. Se você não tomar, aquilo ali pode proliferar em morte, se a gente não obedecer. Aí quando a Bíblia chega pra gente, no capítulo 8, versículos 35 e 36, quando diz assim: pois quem me encontra a vida e alcança o favor do Senhor, mas quem peca contra mim violenta a própria alma. Todos os que me odeiam amam a morte. Por que é tão diferente, irmãos, quanto a palavra de Deus? Porque quando as pessoas ouvem a palavra de Deus, elas querem adaptar. Elas aceitam as coisas que combinam com a vida dela e elas não aceitam outras coisas. O ser humano não adapta uma receita médica, o ser humano não adapta o conselho do coaching, mas ela vai adaptar um aconselhamento de um pastor. Ela vai adaptar os versículos da palavra de Deus, porque ela não concorda com esse tipo de palavra, com essa cultura da época. Não seguem, fingem que vão seguir. Salomão está dizendo, vocês têm que dar prioridade a isso aqui. Vocês têm que dar prioridade a essa sabedoria. O que pregamos para vocês, meus irmãos, é remédio. O que pregamos para vocês é cura. Entenda, nós não curamos ninguém. Nós não temos o poder de curar ninguém. Mas a palavra sendo dita, sendo pregada, sendo proclamada, é cura para a nossa vida, é cura para a nossa alma. A rebeldia nos faz adaptarmos ou não seguirmos essa sabedoria, quando na verdade a gente tem que seguir à risca. Vamos ter fome dessa palavra, vamos ter sede dessa palavra, como ele diz, como um mendigo que está na porta da casa da sabedoria, esperando o seu alimento. Ouvir essa sabedoria é vida para a nossa alma. Seguir essa receita aqui vai resultar em vida, e não é só vida terrena, é vida eterna. Rejeitá-la, adaptá-la aos meus moldes, que é a mesma coisa que rejeitá-la, vai resultar em morte. Não tem purgatório, não tem outra saída, é vida ou é morte. Siga a receita e viva, não siga ou queira adaptá-la, e você irá morrer, sem meio termo, sem relativismo. Amém, meus irmãos? Vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, nós te agradecemos pelo Teu Evangelho. Obrigado, Senhor, por essas verdades proclamadas. Abençoa as nossas vidas para que nós possamos lembrar dessas Tuas verdades, como o pecado facilmente nos faz esquecermos. Mas o Teu Espírito Santo, o Senhor, nos faz lembrarmos e aplicarmos essas verdades. Nos abençoa nessa noite, no decorrer desse culto.
Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém.